Daí, pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Continuamos com o nosso estudo aqui sobre a morfologia. Hoje iremos estudar o adjetivo, ok? Então, vamos lá então. O que é o adjetivo? Aqui uma pequena dica para vocês, o adjetivo ele é o quê? É a classe lá de palavra, variável, em gênero, número e grau que vai caracterizar, tá? Ele vai caracterizar, isso é importante. Quem? Ele vai caracterizar o meu substantivo ou qualquer outra palavra com valor de substantivo. O que é isso? Eu tenho outras classes gramaticais que podem ser substantivadas. Isso aí depois nós vamos ver lá no artigo, que o artigo vai ter esse poder de substantivar as outras classes. Então, ele vai me indicar uma qualidade, um estado ou modo do ser. Ó, viver é perigoso. Ela é uma mulher honesta, ó, honesta aqui, ó. Então, a classe gramatical modificada, né, por um adjetivo, são o substantivo, normalmente, o pronome, o numeral, ou qualquer outra palavra de valor substantivo, tá? Um verbo de infinitivo, por exemplo. E até uma oração substantiva. Aqui, ó, eu já tenho um belo exemplo aqui, ó. Rocha Lima e Celso Cunha eram excelentes. Ó, eram, verbo no plural, o adjetivo também vai ir para o plural. Eles eram excelentes, excelentes se referindo a eles também. Os dois eram excelentes, ó, já passou a ser um numeral. Viver é excelente, ó, aqui, ó, um pronome, um substantivo, um numeral, um verbo no infinitivo, ok? Então, ele vai ter essa função aí. Todas essas outras classes aí estavam na função do substantivo. Então, qual é a classificação do adjetivo? Ele pode ser simples, onde vai apresentar um núcleo só, momento inesquecível, alimento dietético, tá? Ó, inesquecível, dietético. Ou ele vai ser composto, que vai apresentar mais de um radical, mais de um núcleo. Luso brasileiro, ó, português e brasileiro, causas político-econômicas. E ele pode ser primitivo ou derivado. Primitivo é de onde origina, é aquela palavra que provém, tá? Camisa verde, tá? Homem leal. Então ele não vai prover de nenhuma outra palavra, vai prover daquela que inicia tudo, tá? E os derivados provém de outra palavra. Tipo aqui, se eu tenho verde, camisa verde, eu também posso ter camisa esverdeada, já mudou, mas é derivado do verde, ok? Então por isso que é derivado. Homem leal, homem desleal, também, ó, ok? Eu tenho aqui os adjetivos pátrios. O que são adjetivos pátrios? São adjetivos que se referem a países, continentes, cidades, regiões, tá? Eles vão me exprimir a nacionalidade, a origem do ser. Quem nasce no Acre, acreano. Em Rio Branco, rio-branquense. Na Bahia, baiano. Em Salvador, salvadorense ou soteropolitano. Em São Paulo, estado, paulista. Em São Paulo, capital, paulistano. O Rio de Janeiro, estado, fluminense. No Rio de Janeiro, capital, carioca. No Rio Grande do Sul, estado, né? Rio Grandense do Sul, Sul Rio Grandense ou Gaúcho. E Porto Alegre, capital, Porto Alegrense. Os adjetivos pátrios compostos, tá? Eles são muitas vezes, os adjetivos são compostos por se referir a duas ou mais nacionalidades, tá? Ou regiões. Nesse caso, eles vão assumir a sua forma reduzida e erudita, né? Com exceção do último adjetivo. Eu reduzo o primeiro e o último não, ele fica normalmente, tá? E que se apresentará em sua forma normal. Por exemplo, eu tenho um acordo entre França, Itália e Brasil. Eu vou ter um acordo franco-ítalo-brasileiro, ok? Sempre o último permanece da forma normal. Os outros vão se apresentar numa forma reduzida, tá? Então, quando eu tenho afro, é de africano, anglo, de inglês, austro, de austríaco, belgo, de belga, euro, de europeu, franco, de francês, greco, de grego, hispano, de espanhol, ítalo, de italiano, luso, de português, lusitano, nipo, de japonês, nipônico, sino, de chinês, e teuto, de alemão ou teutônico. Tá? Aqui são alguns exemplos. O que é uma locução adjetiva? Pessoal, locução adjetiva que nós encontramos muitos em concursos, tá? É o agrupamento de duas ou mais palavras
tá? Que ao modificar o substantivo ou pronome substantivo exerce o papel próprio do adjetivo. Então eu tenho duas ou mais palavras funcionando como um adjetivo. Em geral, a locução adjetiva resulta do encontro de preposição e substantivo ou preposição e advérbio. Presente de rei, presente régio. Confiança sem limite, confiança ilimitada. Pescoço de touro, pescoço taurino. Homem de coragem, homem corajoso. Gente da serra, gente serrana, tá? Observação muito importante aqui. Eu vou ter locuções adjetivas que eu não vou conseguir trocar por um adjetivo equivalente. Essas aqui, que eu falei para vocês, eu troquei por um adjetivo equivalente. Já árvore sem flores, eu não tenho um adjetivo equivalente. Instrumento de sopro, também não tenho de sopro. Caixa de papelão também não tenho. Então eu tenho que tomar esse pequeno cuidado aí na hora da prova. Aqui eu coloquei algumas locuções adjetivas que equivalem a adjetivos eruditos, né? Que significa o relativo a, próprio de, ou da cor de, ou semelhante a. Tipo, de abdômen, abdominal, de abelha, apícola, de abóbora, cucurbitáceo, de abutre, vulturino. Então aqui é mais para ter o conhecimento, para vocês terem uma ideia como é que funciona a locução adjetiva, ok? Lá o meu adjetivo ele vai ter flexão de gênero, tá? O que é a flexão de gênero? Entre masculino e feminino, tá? E dependendo da forma que eles vão assumir, né, esses adjetivos, eles podem se classificar tanto em uniformes como biformes. Como é que é isso, professor? Uniformes são aqueles que apresentam uma forma só para masculino e feminino, tipo a palavra inteligente, o adjetivo inteligente, o adjetivo feliz. Eu não tenho diferença tanto para homem inteligente, mulher inteligente, aluno feliz, aluna feliz. Já os biformes não, eles têm uma forma para o masculino e outra para o feminino. Tipo, homem magro, mulher magra, aluno estudioso, aluna estudiosa, ok? Na flexão de número, eles são muito parecidos com substantivos, tá? Eles vão seguir aquela colocação, né, de plural dos substantivos. Então, eu vou ter a regra simples, que segue as mesmas regras lá numéricas do substantivo, né? Acrescentar S, ES, IS e ali ele vai. E principalmente o plural dos adjetivos compostos. Esses é o que mais cai nos concursos. Primeira situação que eu tenho aqui, a regra geral dele. Nos adjetivos compostos, somente o último elemento varia, tanto em gênero quanto em número. Então, se eu tenho aqui, ó, acordo luso-franco-brasileiros, vai ficar acordos luso-franco-brasileiros. Somente o último elemento que vai variar. Camisa verde clara, camisas verde claras. Sapato marrom escuro, sapatos marrom escuros. Essa é a regra geral, ok? Eu tenho algumas exceções. E as exceções são essas. Se o último elemento for um substantivo, o adjetivo composto mantém no plural a mesma forma do singular. Camisa verde abacate. Abacate aqui é um substantivo, não é adjetivo. Então eu consigo colocar camisa verde da cor abacate. Então, se eu consigo colocar a palavra da cor aqui no meio, porque ele se tornou um substantivo, né? Ele não faz plural. Então, seria camisas verde abacate. Sapato marrom café. Café é um substantivo. Sapato marrom da cor café. Então, não vai fazer plural. Sapatos marrom da cor café. Os adjetivos compostos tipo azul da cor marinho e azul da cor celeste são invariáveis, também não vão para o plural. Eu tenho que cuidar os adjetivos compostos surdo-mudo, tá? E surda-muda, porque ambos os elementos variam, tá? Tanto em gênero quanto em número. Então, menino surdo-mudo, meninos surdos-mudos, os dois vão para o plural. Menina surda-muda, meninas surda-mudas, tá? Surdas-mudas. Então, eles têm essa variação. Outra situação que eu tenho aqui é o grau. O grau do adjetivo também vem sendo bem cobrado em alguns concursos. O que é o grau? Tá? Eu vou ter o grau comparativo, o grau superlativo. No grau comparativo, a qualidade expressada, né, pelo adjetivo estabelece comparação entre dois seres, ou dois aspectos do mesmo ser. No grau superlativo, a qualidade expressa pelo adjetivo apresenta-se amplificada.
Vamos ver isso aí. Ó, o grau comparativo, eu tenho que ter dois seres. Aí eu vou ter lá de superioridade, de igualdade e de inferioridade. Eu vou usar o mais que na superioridade, o tão quanto eu como na igualdade e o menos que na inferioridade. Mas eu tenho que ter dois elementos. A árvore é mais alta que a igreja. Olha a comparação, estou comparando a árvore com a igreja. E eu estou usando mais que, ó, mais que. Então eu estou dizendo que a árvore é mais alta que a igreja. A árvore é tão alta quanto a igreja. Comparação entre os dois elementos também. E a árvore é menos alta que a igreja. Ok, esse é um grau comparativo. Muito cuidado com os adjetivos bom, mal, ruim, grande e pequeno, pois eles só têm formas sintéticas, tá? Sintéticas como melhor, pior, maior ou menor, no grau comparativo de superioridade. Português é mais bom que matemática, está errado. Português é melhor que matemática. Porém, em comparações feitas entre duas qualidades de um mesmo ser, eu estou falando em qualidades, eu devo usar as formas analíticas, mais bom e mais mal, mais grande e mais pequeno. Parece estranho, mas eu tenho que usar. Edmundo foi condenado de novo, mas ele é mais boa pessoa do que má. Então, eu estou comparando qualidades, tá? Não entre dois seres, qualidades do mesmo ser. Minha casa é mais grande que confortável. Olha só, estou fazendo a comparação. Já o grau superlativo, ele vai indicar uma característica atribuída em máxima intensidade ao substantivo. Eu vou ter dois tipos, tá? Eu vou ter a sintética e a analítica. Então, eu tenho absoluto sintético e absoluto analítico. Como é que é o absoluto sintético? Eu vou usar o adjetivo mais sufixo, ok? A árvore era altíssima. Já o analítico, eu vou usar o muito e mais o adjetivo. A árvore era muito alta. Então, eu uso duas palavras, tá? Para dar essa qualidade. Cuidado com os adjetivos bom, mal, ruim, grande e pequeno, que apresentam as seguintes formas no grau superlativo absoluto sintético, respectivamente. Ótimo, boníssimo, péssimo, malíssimo, máximo, grandíssimo, mínimo, pequeníssimo, ok? Vamos lá, algumas observações importantes aqui para vocês, tá? Na gradação sintética, os adjetivos mudam de forma. Como assim, professor? Os terminados em A e O perdem essas vogais e eu vou acrescentar o íssimo, secretíssima, quentíssimo, belíssimo, ok? Os terminados em io perde a última vogal e acrescenta o íssimo, seríssimo, precaríssimo, necessaríssimo, finíssimo. Mas os gramáticos já estão aceitando essa forma mais reduzida, sem esses dois is, tá? Como seríssimo, precaríssimo e necessaríssimo, tá? São mais populares, mais utilizados. Os terminados em eio perdem as duas últimas vogais e acrescentam suíssimo, cheíssimo, aleíssimo, exceção, feíssimo e feíssimo, tá? Bechar, aceito, cheíssimo. Os terminados em vel mudam para bil e acrescentam-se o íssimo, notabilíssimo, amabilíssimo, mobilíssimo. Os terminados em z mudam para c e acrescentam-se o íssimo, ferocíssimo, felicíssimo, voracíssimo. Os terminados em m e ão passam a terminar em níssimo, comuníssimo, vaníssimo, paganíssimo. Alguns terminados em co e go podem terminar em quíssimo e guíssimo, por acomodação fonética. Fraquíssimo, riquíssimo, amarguíssimo, antiquíssimo, tá? Então eu tenho que consultar um bom dicionário aí para tirar minha dúvida. Se deu dúvida, consulte o dicionário. Comumente os terminados em il recebem imo, agílimo, dificílimo, fragílimo, imbecílimo. Os terminados em ro e re mudam para a antiga forma latina e recebe rimo, aspérrimo, de áspero, misérrimo, de mísero, ok? E aqui tem outras formas que que eu anotei para vocês, que é interessante dar uma olhada. Tá? Aqui continua. Eu tenho também o relativo. O que é o relativo? Eu vou ter relativo de superioridade e de inferioridade. Eu vou enaltecer a qualidade de um ser entre outros seres, por meio da construção
do o ou a mais adjetivo e o mais o de e dentre. Essa árvore é a mais alta da praça. Olha só, eu estou enaltecendo que aquela é a mais alta. A mesma coisa, isso aqui é relativo de superioridade. A mesma coisa eu tenho relativo de inferioridade, que eu vou desvalorizar, minimizar, né, a qualidade de um ser dentre os outros. Essa árvore é a menos verde da praça, ok? Cuidado com os adjetivos bom, mal, ruim, grande e pequeno, que eles vão apresentar as seguintes formas no grau superlativo relativo de superioridade. Ou A melhor, ou A pior, ou A maior e ou A menor, ok? Umas observações importantes aqui para vocês, referentes ao adjetivo, tá? Ponderando que o adjetivo serve para caracterizar um substantivo, tá? Nós devemos considerar alguns aspectos que podem mudar a sua semântica e sua função, dependendo de como empregamos o período. Tipo a sua posição. Muitas vezes, quando nós mudamos de posição um adjetivo, ele muda o sentido dele, tá? Ele vai mudar a expressão, eu mudei na expressão, ele vai mudar o sentido. Visitarei um velho amigo. Aqui um velho amigo é um amigo velho, de longa data. Já o visitarei um amigo velho é um amigo idoso, ok? Tem essa substituição. E os concursos estão gostando de cobrar isso aí, essa interpretação do sentido. O uso como substantivo, eu vou usar o adjetivo como substantivo. Então, algumas palavras que primordialmente são adjetivos, também podem assumir outros papéis dentro do período ali que eu estou analisando. Como de substantivo, por exemplo, modificando o sentido da oração. Meu amigo é rico. Precisamos tirar dos ricos para dar aos pobres. Então, o rico aqui está sendo um adjetivo. Aqui ele já muda o sentido dele e já passa a ser um substantivo, tá? O emprego dele como advérbio. O adjetivo ele é muito parecido com o advérbio. Só que acontece o seguinte, o adjetivo ele é variável, o advérbio é invariável. Então, nós temos lá, os adjetivos podem acompanhar o verbo e indicar circunstâncias de ação adquirindo a função de advérbio. Ele é alto, adjetivo. Ele falou bastante alto, olha aqui, ó, na aula, já é um advérbio de modo, ok? Então, na sintaxe, o adjetivo ele vai poder exercer as seguintes funções sintáticas: de adjunto ao nominal, de predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Ok? Vimos aqui mais uma aula, onde nós trabalhamos mais uma classe gramatical, o adjetivo, e sempre conto com vocês aí assistindo, dando like, se inscrevendo no canal, e o Gordo sempre estará aqui para ensinar a língua portuguesa para vocês de uma maneira fácil e descomplicada. Um beijo e até a próxima aula.